princesas, tudo bom? O vídeo de hoje, meninas, pra mim é muito especial. É de um tema que eu tive uma aula no meu curso de teologia, que eu estou fazendo curso de teologia, gente, muito feliz por isso. E a primeira aula, assim, que eu vi, que já tocou muito no meu coração, foi uma aula sobre adoração. Primeira coisa, do comecinho. Adoração, ela não é simplesmente cantar. Sempre que fala adoração, pensa já quem? Meu irmãozinho cantando, minha irmãzinha cantando. Mas adoração é muito mais do que isso na Bíblia. A adoração ela é um estilo de vida. Lá em Efésios 1, 11 a 12 diz o seguinte: Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que esperamos primeiro em Cristo. Vou ler essa partezinha com mais ênfase, ó. Com o fim de sermos para louvores da sua glória. Sermos. Então não é, vou adorar. Você está adorando. Não, você é adorador. Não é um momento. É você ser. Ser adorador, você está adorando a Deus em todos os momentos. Em qualquer hora. Mas como assim que é o ser um adorador? É sua vida ser uma adoração a Deus. E adoração, como eu disse, é muito mais do que música. Inclusive, uma das maiores adorações que você pode dar a Deus é a sua obediência. Tanto está escrito em Lucas 6,46 o seguinte: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus perguntou isso. O que quer dizer isso? Não adianta nada você adorar Senhor, ó Deus, ó isso, se você não obedece a Ele. Tanto que lá Samuel fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, que nós sejamos adoradores ambulantes. Nossa vida, nossa forma de viver seja uma adoração constante a Deus. Outra coisa muito interessante é que um homem, ele nasceu com uma essência para adorar. Tanto que é muito interessante, gente, que qualquer povo, em qualquer lugar do mundo, qualquer momento da história, se você for pesquisar a história daquele povo, daquela etnia, daquela raça, eles adoravam alguma coisa. Interessante que ninguém chegou para eles e falou, adore alguma coisa, precisam adorar um Deus, um ser superior. Ninguém nunca chegou para isso, por exemplo, para os índios aqui no Brasil. Ninguém chegou para os índios, vocês precisam adorar, hein? Não. Eles tinham essa necessidade dentro deles. Eles adoravam o quê? O sol, o rio. Então eles, como eles sentiam necessidade de adorar, mas não sabiam o quê. Então eles adoravam o que eles achavam que deveria ser adorado. Tá no homem, Deus colocou no homem essa necessidade de adorar. Ou seja, nós fomos criados para adorar. E quando nós não adoramos a Deus, nós focamos essa adoração em outras coisas. E muitas pessoas acham que idolatria é simplesmente adorar imagens e ídolos, como aconteceu lá com o bezerro de ouro na história de Moisés. Mas idolatria é quando você troca o lugar de Deus por alguma outra coisa. Então a idolatria pode ser a internet para você, pode ser seu namorado, pode ser sua família, pode ser você mesmo. Então a idolatria pode ser muito mais coisa do que simplesmente uma imagem. Ou seja, a adoração a Deus está em você. A partir do momento que você não exerce essa adoração, você passa a adorar, a colocar esse foco, essa admiração, essa contemplação em outra coisa. E isso te faz mal, porque nada se compara a Deus. Ninguém é tão perfeito como Deus. Ninguém vai trazer o retorno esperado como Deus. E aí nós falhamos, nós se decepcionamos, nós ficamos frustrados. Outra coisa muito interessante é que toda a criação adora a Deus. Os animais, as plantas, tudo adora a Deus. E os anjos adoram a Deus. No céu existe adoração dia e noite, o tempo todo. Lá em Mateus 21:16 diz: Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. Esse criancinha de peito que eu nunca tinha prestado atenção. E tem até um versículo bem parecido lá em Salmos, que também fala das crianças de peito. Podemos dizer que são as crianças recém-nascidas, mas que a criança recém-nascida adora a Deus, sai o perfeito louvor de uma criança recém-nascida. Aí que tá, como existem várias formas de adorar a Deus. A criança recém-nascida, mesmo você ter conhecimento das coisas, de como falar, de como gesticular, ela pode adorar a Deus. Quem disse isso? A Bíblia disse isso. Então a adoração é de várias formas. E os animais, eles adoram a Deus. Agora eu fico, depois de estudar mais sobre isso, eu fiquei imaginando, quando você olha um dia bonito, você olha a paisagem bonita, ou um animal cantando, ou fazendo aquele barulho que é peculiar a ele está adorando a Deus do jeitinho dele. Então eu acho que toda vez que eu ver uma paisagem linda agora, ou assim, eu ver uma coisa, eu vou pensar, caraca, ele está adorando a Deus. Crianças em especial, que eu dou super atenção a isso, que eu já regi o conjunto de crianças, que foi uma das fases mais lindas da minha vida, da boca dela sai o perfeito louvor. Por quê? Porque é inocente, é puro e é sincero.
Oh meu Deus, como Deus quer isso da gente, essa pureza, essa sinceridade que as crianças têm quando elas cantam. Quando eu regia as crianças, eu procurava ensinar elas a louvarem de verdade. E era tremendo. Deus derramava sua glória, seu poder, sua presença na igreja de forma incrível quando as crianças louvavam de todo o coraçãozinho. Eram lágrimas escorrendo, eu me arrepiava inteira. Então, se você trabalha com crianças, se você tem um filho ou uma filha, ou um irmãozinho, uma irmãzinha, procure alimentar nele o hábito de louvar, para que ele possa dar um perfeito louvor dele a Deus. A gente deve ser como as crianças, Jesus diz. Jesus disse que nós devemos ser como as crianças, o quê? Buscar louvar como eles louvam também, com pureza, com total sinceridade, sem nenhum interesse. Ah, tô louvando para Deus me abençoar. Não, cara. Você tem que louvar porque Deus é grande, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque se você tem alguma coisa, se você é alguma coisa, se você está falando, respirando, vivendo agora, é porque Deus é muito, muito bom e todo tempo Deus é bom. Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu não tinha noção de como era assim, é que Deus gosta, Deus ama ser adorado, agrada muito, muito o coração de Deus ser adorado. Ele habita em meio aos louvores, a Bíblia diz. Ele tem muito prazer, gente, quando você adora Ele. Quando, ouvindo assim, um estudo sobre isso, lendo sobre isso, deu vontade o tempo inteiro. Agora eu fico, Jesus, assim é lindo, Jesus, eu te amo, Jesus, assim é maravilhoso. Deu vontade de ficar adorando Deus, falando coisas bonitas pra Ele o tempo inteiro. Deus é de uma grandeza, Deus é de um poder, de uma sabedoria, de uma dimensão tão gigante que nós não conseguimos entender perfeitamente, nunca vamos conseguir entender perfeitamente o tamanho e a grandeza de Deus. Mas quando a gente está adorando, eu entendi assim comigo e até achei um versículo sobre isso, eu fiquei feliz que não é uma coisa da minha cabeça. É um dos maiores estados de lucidez que uma pessoa pode ter, é quando ela está adorando a Deus. Porque a dimensão dele é tão gigante, infinita, indescritível, imensa, que nada desse mundo se compara a Ele. Nada desse mundo tem graça perto do tamanho do poder dele. Nada, nada, nada. Então quando você adora a Deus, você está num estado de lucidez, assim, é o que realmente tem de mais poderoso, o que realmente vale a pena, o que realmente é eterno. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? E ele tem um prazer tão grande, mas tão grande nisso, que eu li uma história que eu achei até interessante sobre Eliseu. Certa vez ele estava querendo falar com Deus, Deus falasse com ele, Deus não estava falando. O que ele fez? Ele chamou um tocante, ele chamou um músico, não tô lembrando qual o nome, se eu coloco aqui depois, chamou um músico, e esse músico começou a tocar e adorar a Deus, e nisso chamou a atenção de Deus, Deus começou a abençoar, e nisso ele já chegou a Deus, e clamou e pediu resposta a Deus. Por quê? Porque a adoração atrai a Deus. Eu achei isso sensacional, cara. Tem outra coisa interessante também da Bíblia, que Noé, ele obedeceu a Deus de forma assim, absurda, assim, a obediência de Noé foi uma fé que ele teve, assim, incrível. Ele obedeceu a Deus, construiu aquela arca, colocou os bichos lá dentro e tal, blá, blá. Depois que ele saiu da arca, ele fez um altar e pegou alguns dos animais, porque todo mundo acha que só tinha casaizinhos, né, na arca, mas não, teve alguns animais puros, que são animais que poderiam ser sacrificados a Deus mais tarde, mas naquela época ainda não existiam os mandamentos de Moisés, não existiam as leis, mas eram animais puros, considerados puros, e ele pegou de sete casais. Então tinham animais que lá a mais, e desses animais ele pegou alguns desses animais e sacrificou a Deus, agradecendo por a bênção, por estar vivos, por terem sido escolhidos por aquela missão incrível e por a terra estar habitável novamente. Ele agradeceu e adorou a Deus. Depois que ele agradeceu a Deus, que apareceu o arco-íris e que Deus fez uma nova aliança com o homem, falou que jamais ia destruir a terra desse jeito. Isso aconteceu quando? Depois que Noé adorou. Paulo e Silas na prisão também estavam lá, chicoteados, sangrando, presos, sofrendo de dor, e foram fazer o quê? Adorar a Deus. Eles pediram, Deus me liberta, Deus faz um milagre? Não. Eles simplesmente adoraram. E houve o terremoto, e o resto da história vocês sabem. Gente, se você parar pra pensar tudo que Deus é, cara, fica assim, meu Deus, quem sou eu? Meu Deus, como eu posso não adorar diante de um Deus tão tremendo, tão bom, tão misericordioso, tão fiel como Ele? Ele é muito tremendo, gente. Ele é muito incrível. Se você começa a pensar no quanto ele é maravilhoso, você vai arrepiado. Não tem como você não adorar. E a adoração atrai o coração de Deus. Ele fica tão feliz, mas tão feliz quando você adora, que não aguenta e vai lá e abençoa você, sabe? Então, adore não por interesses. Adore porque você nasceu pra isso. É você fazer as coisas pros outros como se fosse pra Deus. Você tá adorando quando você faz isso. Sua chefe seja chato, professor seja chato, você faz aquilo de coração, faz aquilo bem,
como se fosse para Deus, você está adorando. Ou você obedece sua mãe, você está adorando a Deus. Se você fizer isso, tipo, Deus está fazendo por você, porque você o merece, estou dando o meu melhor pro Senhor. Isso é uma adoração e Deus fica muito, 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 muito feliz. Quando Abel, lá no comecinho da Bíblia, levou o sacrifício dele para Deus, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 4:4. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Antes de Deus atentar para a oferta de Abel, ele atentou para quem? Para Abel. Para a motivação do coração de Abel. Então Deus vai primeiro para a motivação do nosso coração. Lá em João 4:23 está que Deus procura, gente. Em poucas partes da Bíblia você vê essa frase, procura. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sem espírito e verdade tem muito a ver com não ser por interesse, precisinho. Porque não faz sentido. Adorar por interesse não é uma adoração sincera, não é adoração. E aquele negócio que eu falei pra vocês, que é um dos maiores estados de lucidez que nós podemos chegar, tá aqui, ó, o versículo que eu falei, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se moldem aos padrões desse mundo, e continua assim, o versículo. Mas culto racional, ou seja, culto consciente. Você consciente do Deus que você tem. E outra coisa assim que é bacana, é que a adoração são uma das poucas coisas que a gente faz aqui na Terra, que a gente vai fazer durante toda a eternidade lá no céu. E eu achei interessante que o meu professor, no curso de teologia, ele falou assim, que durante a vida dele inteira, ele ouviu as pessoas falando que a hora mais importante do culto era a hora da palavra. Ele aceitou isso, não, a hora mais importante do culto é a hora da palavra. O que acontece? As pessoas vão pro culto, chega a hora do louvor. Canta assim, não. Aí a hora da palavra, vamos ouvir a palavra, né? Vamos ouvir a palavra. Sabe, assim, mas se você não parar pra pensar, na visão de Deus, qual seria a hora mais importante do culto? A hora da palavra ou a hora do louvor? Deus precisa ouvir a palavra? Não, Deus sabe a palavra, Deus é a palavra, Deus escreveu a palavra. Deus não precisa ouvir a palavra, Ele sabe a palavra. Mas a hora que você louva, que você adora, é a hora que Deus mais se alegra, que Ele mais recebe. Por quê? Porque Ele está recebendo. E a adoração, ela pode atingir Deus de uma forma muito especial. O que acontece? Nós vamos para o culto querendo receber. Não vou para o culto porque Deus fale comigo, eu quero ser fortalecida, eu. Só que o culto, a ideia do culto inicial, qual é realmente a ideia do culto? É uma reunião de adoração a Deus. A Deus, adoração a Deus, o foco do culto. Você está indo lá para prestar o seu culto. Então as pessoas elas vão para o culto querendo receber. Mas elas têm que mudar de visão, você tem que ir para o culto para dar o seu louvor a Deus. Por isso que os cultos muitas vezes não são bons. Porque você só vai querendo receber. O culto não foi bom hoje. Mas primeira coisa, o culto não é para você, o culto é para Deus. E segunda coisa, você não tem que ir para receber. Pastor, palavra. Você tem que ir para dar o seu melhor a Deus. Porque quando você dá o seu melhor para Deus, filha, Deus age em todas as áreas da sua vida. Porque você está indo com a intenção certa. Então a intenção certa de ir para um culto é você ir para dar o seu melhor, para adorar e para agradar o coração de Deus. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E beijinhos no coração, curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com quem precisa. É isso aí.